Bom dia, seja bem-vindo a esse vídeo. Na verdade, já é quase boa tarde, né? E eu queria gravar esse vídeo aqui para poder a gente falar de um livro que eu estou lendo muito interessante. Esse livro ele é sobre a KGB, né, ou a KGB, pronunciando de maneira brasileira, né? E esse livro da KGB, ele foi escrito por um próprio agente, né, da KGB. E o nome desse agente é Ladislav Bittman, algo parecido com isso, né? A, a, perdoe a minha pronúncia. E esse livro da KGB, eu ainda não terminei de ler esse livro, na verdade eu ainda estou bem no início, porque esse livro são 400 páginas que fala sobre as atividades da KGB, como que funcionava toda essa questão de propaganda, desinformação, né, black propaganda que eles chamam, né, o propaganda black. Agora não me recordo a ordem. E a KGB, pelo menos, ele começa a narrar a influência da KGB a partir mais ou menos de 1960, né? Mas eu não sei se ela pode ser um pouco mais antiga ou se outras agências especificamente são mais antigas. Eu acredito que outras agências sim tem indícios, pelo que eu já pesquisei, de atividades de inteligência já muito antes de 1900. Então, o que é bastante curioso, né? E uma coisa que a gente percebe quando você começa a ler esse tipo de coisa é que, na verdade, ele confirma meio que algumas coisas que você já sabe. Como, por exemplo, que de uma forma ou de outra, a história da humanidade ela é sempre moldada e ela sempre fica um pouco obscura, né? Ela sempre é um pouco distorcida, ocultada, né? Em vários aspectos, né? Não é tipo, não é uma coisa tipo assim, olha, durante a Segunda Guerra aconteceu isso, isso, isso e pronto, esses são os fatos claríssimos que a gente tem sobre a Segunda Guerra, ou sobre a Primeira Guerra, ou sobre a Idade Média, ou sei lá o que, certo? Então sempre de alguma forma, geralmente tem coisas ocultas que a gente acaba tendo que descobrir a partir de outras fontes ou de outras maneiras. E muita gente às vezes acaba se negando disso, né? Acredita que a história oficial das coisas é de fato o que aconteceu e não é bem assim. Inclusive esse livro ele mostra isso, né? O autor desse livro ele mostra isso. E eu anotei aqui algumas coisas que eu li até agora sobre esse livro, coisas que me chamaram a atenção pelo menos um pouco, né? Me chamou pelo menos um pouco de atenção. Eu acredito que ao longo do livro tem muito mais coisas que provavelmente vai me chamar a atenção, né? Não só isso. E eu não sei se eu vou terminar o livro, não sei se eu vou ler até o final, eu espero que sim. E dependendo, pode ser que conforme eu vá lendo, eu vá trazendo aqui nos vídeos algumas informações sobre esse livro, né? Como se fosse uma resenha, um comentário, né? Um vídeo bem espontâneo, assim. Eu só quero mesmo falar o que eu estou lendo, talvez dar uma opinião ou outra, eu não sei. Só quero expor esse livro, vamos dizer assim, né? E algumas coisas que ali estão escritas nesse livro da KGB, né? Que fala da KGB. E algumas coisas que eu anotei aqui, né? E é muito interessante porque logo no início, ali perto da página 30 mais ou menos, você vê que a KGB ela teve, pelo menos ele menciona, inclusive influência no Brasil, né? E eu acredito que não só a KGB, né? Porque na verdade, se a gente for parar para pensar em influência de maneira geral, o Brasil é influenciado desde que Portugal veio para cá, né? Então, tipo, a nossa história é moldada, é modificada desde sempre, né? E com certeza desde 1500 ou desde a época de Portugal, muitas coisas de lá para cá com certeza ficaram ocultas, né? Engraçado que, inclusive, tem uma coisa interessante que muita gente não conhece, é que tem um livro chamado Brasil antes de Cabral, né? 1500 Brasil antes de Cabral, o título desse vídeo. E esse vídeo, ele esse livro, ele mostra que existiam
por exemplo, bichos preguiças no Brasil do tamanho de um carro. E eu acredito que muita gente não sabe disso. Que existiam bichos preguiças do tamanho de um carro. De que existiam tatus do tamanho de um carro, do tamanho de um Fusca. Imagina um tatu gigante. Imagina um bicho preguiça gigante. Existia. E esse livro relata isso, né? E no Google você também consegue encontrar essa informação. Então, assim, tem muita coisa que, querendo ou não chega pra gente, a gente acaba ficando que alienado com o passar dos anos, com o passar do tempo, não somente pelas coisas que aprende na escola, mas pelas coisas que a gente aprende também fora da escola, né? A escola já é um passo grande nesse quesito de doutrinação, né? De omissão de informação ou de distorção. Engraçado que, na verdade, a nossa escola, ela age meio que como se fosse um agente secreto de alguma agência de inteligência, né? Desinformando, fazendo propaganda, né? Então, vamos lá, né? Algumas coisas aqui eu acabei abrindo um programa errado aqui. Deixa ele abrir aqui para eu poder fechar. O autor desse livro, ele passou 14 anos na inteligência comunista, né? Incluindo 2 anos como comandante adjunto do departamento tchecoslovaco de desinformação. O autor desse livro é quem fala isso, ele mesmo fala. Porque também tem, além da KGB, tem a STB, a agência de inteligência da Tchecoslováquia, né? Então, tem essa e tem a KGB também. Ele fala um pouco das duas. E de outras, eu acredito que ao longo do caminho ele vai falando. Os soviéticos, como ele fala aqui, conduziam 2 tipos básicos de atividade de inteligência. Pelo menos isso aqui ele fala no início do livro, né? Bem no início, né? Que eram classificados como uma função passiva ou compilação de informações, foca-se na reunião de uma ampla quantidade de informações secretas sobre as forças e fraquezas de um determinado adversário, ou seja, ele pega e mapeia todas as forças e fraquezas de um adversário. Ele, além disso, ele tenta adivinhar, ver, coletar informações sobre os planos, quaisquer que sejam desse adversário, e também as suas intenções, né? As intenções, qual é a real intenção de alguém por trás de alguma coisa, né? Atrás das aparências. E o segundo tipo de operação, né, que abrange, né, do serviço de inteligência soviético, são chamadas no linguajar comunista, de OAS. Essas operações são um elemento vital da política externa soviética. Isso aqui é o que ele escreveu no livro. Em 1959, a União Soviética estabeleceu dentro da KGB, o Comitê de Segurança do Estado, uma unidade especial denominada Departamento de OAS. Isso em 1959. Tinha já um departamento denominado de OAS, ou seja, desse segundo elemento vital da política externa soviética, né? Dessa atividade de inteligência. Tinha um departamento das OAS, né? De OAS. E dentro da KGB, também em 1959, uma unidade especial denominada Departamento de OAS, especializado na elaboração de propaganda negra, né? Dentro desse departamento de OAS, eles tinham essa especialização de propaganda negra, né? Black propaganda e desinformação. Pegando algumas informações do Google, né? Vamos ver aqui um pouco como é que funcionava essa propaganda negra, né? Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Aqui diz que aquela que apresenta outra fonte, a não verdadeira, recorre a ambiguidades, segredos, mistérios, para encobrir a origem e suas verdadeiras intenções. É a mais utilizada nas operações clandestinas ou encobertas dos serviços de inteligência e é principalmente subversiva, né? Subversiva. Esse estilo de black propaganda e desinformação. E a década de 1970 foi um período de intensas operações secretas e grandes melhorias qualitativas na informação dessas operações. Porque teve um escândalo
que se chama escândalo do Watergate, né, que ele fala aqui, que tem a ver com o presidente da época, o Nixon e tudo mais. E esse escândalo, assim como, inclusive, isso foi uma coisa de 1970, mas é uma coisa que acontece até hoje. Os escândalos que acontecem na política, muitas vezes, elas criam um hiato entre os políticos e a sociedade. E quando tem um hiato quando tem um hiato entre os políticos e a sociedade, tanto os políticos quanto a sociedade estão sujeitos a um monte de coisa. Até eles podem ficar enfraquecidos com propaganda ou serem manipulados através de propaganda externa de outros países. A sociedade também, ela pode começar a receber propaganda de fora, entre outras teorias de fora, ela pode se apegar a muitas outras coisas de fora e começar a desviar o foco, mudar o foco, ou muitas coisas podem acontecer quando acontece esse tipo de ato. Inclusive, eu acho que hoje em dia, a maioria dos países existe um grande hiato entre os políticos e a sociedade. Então, por isso que hoje em dia você vê muita loucura na sociedade, muita mistura de muita coisa. Isso, não estou querendo dizer que isso é ruim, não estou querendo dizer que deveria ter. Eu não estou querendo dizer que não deveria haver esse ato entre os políticos e a sociedade. Eu acho que de uma maneira ou de outra acaba sendo inevitável. E os políticos, na verdade, eles acabam sempre realmente forçando a ficar mais distantes ainda da sociedade. Por todas as atitudes e por como acaba funcionando a política, eles cada vez mais se distanciam da real vida de um cidadão comum. Né? Porque geralmente eles ganham muito melhor, moram em lugares diferentes, vivem uma vida muito diferente, então acaba distanciando da realidade. Então, como teve esse escândalo do Watergate, e isso aumentou o hiato entre os políticos e a sociedade, né? Ele fala aqui que o governo americano e o público que abriu um novo, acho que flanco, para a propaganda e a desinformação soviética. Então, é muito interessante a gente ver como que vai acontecendo essa dinâmica das propagandas, dos agentes. Inclusive, ele menciona um caso de um cara, John alguma coisa, se não me engano, e ele foi um dos agentes da... Ele foi um agente dele, desse agente que relata no livro. O autor desse livro, ele teve um agente que trabalhava como se fosse... Não era tipo diretamente para ele, mas ele supervisionava isso. E esse agente, ele foi agente não só da KGB, se eu não me engano, mas ele foi agente de vários outros lugares, de outras agências de inteligência. Ele foi tipo múltiplo, um agente múltiplo, né, vamos dizer assim. Ele não foi agente de inteligência de uma só coisa, mas ele foi de vários, inclusive para benefícios financeiros, né? Com isso ele acabou se ferrando, se dando mal, deve ter vivido um inferno também, e por uma coisa que ele mesmo escolheu, né? Óbvio. Mas com certeza não deve ter sido bom, mesmo com benefícios financeiros. Ainda mais com tudo que acontecia nessa época, né? E aqui no livro também, aqui uma parte que eu não anotei, mas que está sublinhada no livro, eles inclusive chegaram a um ponto de, tipo assim, aqui na América Latina, aqui ele fala assim, ó, a América Latina, região de fortes sentimentos anti-americanos, foi terreno particularmente fértil e amigável para as provocações animadas pelo leste europeu, usando o México e o Uruguai como bases operacionais para o resto do continente. A inteligência tchecoslovaca, ou seja, o STB, conferiu ao Brasil, à Argentina e ao Chile, além dos próprios México e Uruguai, o foco das suas atenções. Tá vendo? Em fevereiro de 1965, o serviço me enviou, ele falando, para vários países da América Latina, inclusive o Brasil e a Argentina, para analisar pessoalmente o clima político local e procurar brechas para novas operações. Àquela altura, a STB tinha muitos jornalistas a seu serviço na região. No México e no Uruguai, colaborávamos financeira e ideologicamente com muitos jornais até abril de 1964. Éramos mesmo donos de um jornal político no Brasil. Aqui ele não menciona qual é o jornal político. Eu tentei encontrar também, mas não achei nenhuma informação por enquanto.
E ele fala, mas a desinformação foi tradicionalmente ligada em grande medida a técnicas de falsificação, né? Inclusive, ele menciona nesse livro aqui, no início desse livro, que as agências de inteligência, eles não contratam só pessoas, vamos dizer assim, altamente treinadas. Eles contratam qualquer pessoa que pode ser útil de alguma forma. Então, eles contratam, por exemplo, empresários. Mas aí, claro, eles devem diminuir o nível de acesso à informação ou de coisas que eles podem saber, obviamente, né? Não devem sair explanando ou dizendo quais são as intenções dele com todas as coisas que eles devem passar para eles. Mas eles contratavam, isso já em 1960, 1970, empresários, políticos, pessoas de classe social comum, cidadãos comuns, e eles contratavam a KGB, inclusive eles contratavam agentes de inteligência da própria CIA, se eu não me engano, acho que é da CIA que ele fala ali, né? Ou de outras inteligências, alguma coisa assim. Me perdoe se eu passei a informação mais ou menos errada, mas ou da CIA ou de outras agências de inteligência. Ou seja, eles contratavam até outros agentes de inteligência para usá-los, né? Eles recrutavam, né? Não era tipo assim, eles usavam esses agentes, né? Fazendo uma espécie de manipulação ou persuasão, vamos dizer. Mas eles recrutavam, né? Recrutação significa uma coisa um pouco diferente. Então, fica aí essa questão. Então é isso, já estamos aí com 16 minutos de vídeo. Esse vai ser a primeira parte desse livro que eu vou estar comentando, fazendo o que eu estou fazendo esse vídeo, né? Até o momento. Quem sabe, se a gente destrinchar mais e mais páginas, eu devo trazer mais informações sobre esse livro aqui. Eu vou deixar o título certinho do livro, tudo na descrição, para quem quiser procurar, para quem quiser comprar. Eu não tenho um livro físico aqui para poder pegar e mostrar para vocês, mas eu estou lendo através do PDF. Talvez um dia eu compre esse livro, né? Posso mostrar e tudo mais, mas por enquanto eu estou lendo ele via PDF. E eu estou lendo devagar, então eu devo trazer os vídeos devagar também. E vou anotando as informações e trazendo para quem se interessar, para entender um pouco como é que funcionava a KGB, como que funcionava o sistema como que funcionava essa dinâmica dos agentes de inteligência, né? Porque, na verdade, uma coisa que você vai perceber é que muitas coisas dessas que ele relata no livro acontecem frequentemente ainda hoje. Muitas coisas ainda são atuais. Muitas se atualizaram, mas muitas coisas ainda são atuais. Inclusive por pessoas que não são agentes de inteligência, você vê fabricando esse tipo de propaganda, desinformação, manipulação, persuasão, né? Tudo isso que acontece numa agência de inteligência. Então você percebe, inclusive, pessoas comuns agindo de determinada maneira, né? Por vários motivos pessoais, vamos dizer assim. Ou inconscientemente. Então é isso, deixa seu like, comenta abaixo se você já leu esse livro, se você está gostando desse vídeo, nesse formato, né? Eu queria poder fazer de uma forma melhor, mas estou fazendo da forma que dá, porque não pode me tomar muito tempo, infelizmente ou felizmente, eu tenho outras prioridades no momento, então não posso fazer um vídeo super elaborado sobre isso, né? E nem fazer um resumão do livro todo, até porque é um livro de 400 páginas, então eu acho que é até interessante que seja dessa forma e você pesquise o livro de acordo com uma parte do livro e não fique vendo um resumo que vai tirar muita informação. Assim você pode ver as informações, alguns detalhes, pode dar conta de alguns detalhes, sem querer ver tudo do livro, ou ter um resumo que na verdade não fala tudo e nada ao mesmo tempo, né? Assim pelo menos você vai ter acesso a alguns detalhes, algumas informações. Você pode se interessar por ler o livro, pode não se interessar, pode querer saber só isso, ou pode querer saber mais um pouco. Então dessa forma pode ser que funcione legal. Eu espero que você goste. Compartilhe esse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou. Até a próxima aí. Valeu!